como a cura do trauma pode te ajudar a co-criar uma vida completamente diferente. Oi, eu sou a Carol, hipnoterapeuta e instrutora de yoga restaurativa, e hoje eu vou contar para vocês como a cura do trauma pode potencializar a sua cocriação. O trauma, ele está no corpo, ele não está só nas memórias. A cura do trauma não está só nas memórias. A gente pode até acessar, através de uma hipnose e ressignificar esse trauma nas memórias, na mente. Mas se não for liberado no corpo, no sentir, é bem provável que esse trauma ainda vai se arrastar pela sua vida. Porque o inconsciente, ele aprendeu, vamos dizer assim, pelas experiências. A mente aprendeu pelo que viu, e pelo que percebeu. E o corpo, muitas vezes, uniu tudo isso aí no sentir. Quando o nosso corpo sente algo, então vamos pegar um exemplo, Então eu fui assaltada e naquele momento eu assustei, senti medo e aquilo entrou dentro de mim, Então criou uma memória e essa memória criou um sentimento. E esse sentimento ficou registrado muitas vezes no meu corpo. Então vamos dizer assim, toda vez que eu saí à noite, se eu fui assaltada à noite, então todas as vezes que eu saí à noite, meu corpo já vai disparar sentimentos de medo, de ansiedade, de tensão, muitas vezes dor no ombro, trava o maxilar, muitas vezes tremor, sudorese. É o corpo já mostrando que naquele ambiente existe um risco. Concorda que você não pensou? Foi tudo fisiológico, foi rápido. Seu corpo sentiu tudo aquilo sem você falar para ele, sem você verbalizar ou visualizar se tinha ali uma cena de risco. O teu corpo automaticamente já sentiu tudo isso. E ele jogou, gerou carga no teu corpo, como se aquilo estivesse de fato acontecendo novamente. E muitas vezes é assim que a gente se vê, nas relações do dia. Então, vou contar outro exemplo para você. Digamos que você tenha tido um desentendimento com algum colega de trabalho. E você, ao ir, no dia seguinte, você está indo para o trabalho e aquilo já vem na sua mente. Nossa, eu vou encontrar tal pessoa, e o que eu falo se acontecer isso, o que eu falo se ela reagir dessa forma, Então você fica, vamos dizer assim, verbalizando isso mentalmente, a cena, como você vai se defender, ou como você vai atacar, como você vai fugir, qual a sua reação na determinada situação. E automaticamente você já começa a se sentir ansioso, você começa a sentir tremor, você começa a sentir angústia, aperto no coração. Então os sentimentos estão ali. E aí você fala, cara, mas aquilo não está acontecendo. Porque de fato eu já estou sentindo. Então é aí que a gente vê que é mente e coração. O que você pensa, você sente. E aí vira um looping. O que você sente, você pensa. Então não adianta eu ir lá numa memória e ressignificar ela através de uma hipnose e não ressignificar isso no corpo. E vice-versa. E o que tem a ver com a cocriação, Com a cocriação. Se eu não mudar a fisiologia do meu corpo, se eu não ressignificar esses traumas e liberar esses traumas, é bem provável que eu vou continuar liberando todos esses hormônios, todas essas descargas emocionais no meu corpo, mesmo às vezes não tendo a memória de fato ou já ressignificado aquela dor. E eu vou continuar vibrando isso. E ao vibrar isso, eu ainda me conecto com essas energias, eu ainda me conecto com essas situações. E eu ainda me coloco nessas situações. É preciso fazer essa cura de forma sistêmica. Mente, coração. Mente, sentimento. Mente, corpo. Senão, é muito provável que você vai ter uma certa dificuldade em mudar a sua realidade.
Porque é mais profundo do que só mudar a realidade, é preciso mudar a identidade. É preciso mudar quem você de fato foi, para quem você quer ser, né? E isso tem a ver com o corpo. Quando a gente não destrava o corpo, a gente vai conseguir, é como se ficassem nódulos neles, né? Nozinhos no corpo. E aquilo ali ainda continua disparando para o meu corpo que há risco, que há medo, que eu ainda preciso fugir, que eu ainda preciso atacar. E dificilmente a minha mente não vai pensar naquilo que ainda está registrado no meu corpo. É comum numa sessão, né, de yoga junto com a hipnose, de você ver a tensão no corpo da cliente no início da sessão, né? Então, muitas vezes o ombro curvado, trava no maxilar. Tem cliente até que, ao falar, abre muito pouco a boca, mãos, né, trêmulas, também postura, né, curvada. E numa sessão, numa única sessão, isso ser liberado. A fisionomia da cliente muda, você consegue ver a fala mudar, a abertura de boca, ou um relato pós-sessão de que o sono foi melhor, de que sentiu que descansou, sentiu que de fato relaxou e pôde sair do modo vigia, né? Porque o corpo precisa desse movimento de liberação do trauma, de falar para ele, tá tudo bem, agora você pode descansar, aquilo não vai acontecer mais, aquilo já passou, agora você está em segurança. E essa codificação com o corpo faz com que ele de fato possa descansar. Tenho relatos de mulheres que falam, eu não consigo descansar, eu posso ficar, dormir 12 horas, ficar o dia inteiro tranquila, né, ter uma rotina tranquila, mas eu não me sinto descansada, eu sempre me sinto cansada, sobrecarregada e cansada. E quando a gente faz uma sessão de hipnose, a gente volta lá e percebe de onde vem aquele gatilho de não poder descansar, de não se permitir descansar. E óbvio, tá no corpo também. E aí, não tem como. A mente até sabe que tem que descansar, que pode soltar, que pode relaxar, mas o corpo tá tenso. E essa tensão acaba gerando um mesmo cansaço, como se ela tivesse trabalhado o dia todo. O trauma é muito mais profundo do que simplesmente um acontecimento na vida de uma pessoa. E lembrando que cada um vivencia o trauma do seu jeito. Existem situações que marcam a pessoa de uma forma e outra vai marcar de outra forma. Então, trauma é o acontecimento e como foi percebido aquele acontecimento. E que registro isso acabou gerando nesse indivíduo. O nosso corpo esconde muitas informações. E muitas vezes ele até está muito claro, né? Ele dá sinais. E ouvir o nosso corpo e cuidar do nosso corpo com amor e presença pode nos liberar de muitos problemas emocionais e possivelmente físicos. A doença, até chegar no corpo, ela dá sinais. Ela dá um sinal de um cansaço, ela dá sinal de uma insônia, ela dá o sinal de uma irritação, de uma dor de estômago, de uma dor de dente. E muitas vezes a gente não vai ouvindo isso, vai empurrando. Depois eu vejo. E quando o corpo, de fato, sinaliza de forma mais profunda, aí é uma doença crônica e severa. Descansar hoje está sendo cada vez mais sinônimo de fraqueza, e não é. O nosso corpo precisa de pausa. O nosso corpo precisa ser acolhido através de uma respiração consciente, através de uma presença, através de pausas, através de autocuidado. E colocar o nosso corpo em movimento faz com que essa liberação aconteça. A yoga restaurativa ajuda muito nisso,
porque ela une o descanso com posturas e meditações, que vão te conduzindo a um processo de descanso profundo, mente, corpo e alma. Foi através dessa técnica que eu também acessei traumas em mim e percebi que algumas repetições que eu tinha estavam no corpo. Era um trauma que estava no corpo. A autopercepção, ela é importantíssima para esse caminho de cura. Me conta aqui se você sente ranger de dentes, se você sente dor nas costas, se você sente dor na lombar. Isso já é crônico, isso já é sentido há muitos anos, que você já até se acostumou com essa dor. Que eu vou contar aqui pra você o porquê que você sente isso e como você pode liberar essas dores através da cura do seu trauma. Até a próxima!